Não é brincadeira, não. Esse caso aí do Durigan é porque ficou muito evidente, mas assim, eles fazem isso em todas as eleições que eles estão com a máquina na mão. Pensa que este é um ministro da Fazenda, mas o governo federal como um todo tem milhares, tem um verdadeiro exército de funcionários públicos que estão na estrutura pública com poder real e trabalhando para a reeleição do Lula. E nós não conseguimos enxergar isso, mas isso tem uma influência real no resultado eleitoral. Essa é uma forma, vamos dizer assim, de fazer a guerra cultural e também de promover cultura, que é uma deficiência nossa, Holiday. E eu espero que mais iniciativas como essas venham. Por favor, não envoltas em tanta polêmica, pelo amor de Deus. Mas, antes da gente ir para nossa próxima pauta, eu vou chamar os comerciais para você que está nos assistindo aí pela TV. Já já a gente volta, mas continuamos aqui no YouTube. Pois é, né? Nem todo filme que a gente lançar precisa de tanto problema. Vamos lá. O senador e candidato à presidência Flávio Bolsonaro acionou o Tribunal Superior Eleitoral contra o ministro da Fazenda, Dário Durigan, acusado de usar a estrutura da pasta para fazer campanha pela reeleição de Lula. Olha, gente, quando a gente fala do uso da máquina, não é brincadeira, não. Esse caso aí do Durigan é porque ficou muito evidente, mas assim, eles fazem isso em todas as eleições que eles estão com a máquina na mão. Pensa que este é um ministro da Fazenda, mas o governo federal como um todo tem milhares, tem um verdadeiro exército de funcionários públicos que estão na estrutura pública com poder real e trabalhando para a reeleição do Lula. E nós não conseguimos enxergar isso, mas isso tem uma influência real no resultado eleitoral. No documento protocolado ontem, os advogados de Flávio elencam reportagens que, segundo a campanha, comprovariam a atuação do ministro como um, entre aspas, porta-voz econômico do presidente. Isso, conforme a denúncia, configuraria o uso da máquina administrativa em favor da candidatura de Lula, o que é ilegal. A primeira reportagem citada é do portal 360, que conta sobre a ida de Durigan a Faria Lima para dialogar com o mercado sobre eventual quarto mandato de Lula. Mas, gente, é muita cara de pau, bicho. Na prática, muito provavelmente, este sujeito foi lá para tentar angariar uns doadores privados, etc. E mais do que isso, né? Influenciar o mercado para não enxergarem de maneira tão negativa a possibilidade de reeleição do Lula. Em seguida, o documento cita a reportagem da Folha, que apresenta o ministro como porta-voz econômico da campanha à reeleição. E também uma reportagem do jornal O Globo, que descreve Durigan como interlocutor econômico da candidatura petista. Veja, não é do governo petista, mas da candidatura petista. Caso as condutas sejam reconhecidas, a representação pede a aplicação das sanções cabíveis tanto a Durigan como agente público responsável, quanto a Lula na condição de beneficiário. E por falar no ministro da Fazenda, Dário Durigan, anunciou ontem que o governo fechou a peça orçamentária de 2027, com previsão de salário mínimo para R$ 1.741. Atualmente, o salário mínimo é de R$ 1.621. Com isso, o aumento previsto é de R$ 120, uma alta de 7,4%. Então aí você percebe que o governo ele vai trabalhando e vai anunciando medidas e vai colocando o seu ministro da Fazenda quase que como um representante do plano de governo. Perceba que pouco se trata de questões deste governo atual, né? Do que este governo efetivamente vai fazer. E quando acontece, são notícias que evidentemente vão acabar trazendo alguns votos. Por exemplo, nos bastidores, a campanha do Lula admite que ela precisa de alguma forma comunicar ao mercado financeiro que num próximo mandato o Lula vai fazer cortes de gastos. Alguns jornais divulgaram isso por aí recentemente. Agora eu te pergunto, se o governo admite e se a campanha admite que é necessário corte de gastos, tanto para a saúde financeira do governo, quanto para conseguir apoio do mercado financeiro, por que não faz agora?
Porque é óbvio, isso vai acabar prejudicando a campanha. Percebe, é um governo que só pensa na campanha, é um governo que só pensa em como conseguir voto. Nós, enquanto brasileiros, enquanto nação, não merecemos isso, né, Wellington? De forma alguma, o Holiday, é muito triste que a gente tenha um país como o Brasil, uma nação tão bonita, um povo tão bom. Né? É claro que tem os malandrinhos também, tudo mais, mas no geral o brasileiro é bom. No geral o brasileiro não mereceria essa péssima administração. Nós somos uma nação muito rica. Se o Brasil não fosse rico, a gente já tinha quebrado há tempos. O que impede o Brasil de quebrar na mão desse governo é o fato do Brasil gerar muita riqueza. Tanto que eu tenho até uma suspeita de que a implementação do PIX permitiu o governo saber quanta riqueza é gerada na informalidade, e por isso ele se sente no direito de estrangular a gente com esse tanto de impostos. Meio que tiveram uma noção mais abrangente da nossa atividade econômica, porque o PIX, como é sabido, se você abre mão do seu sigilo, da sua movimentação. Então o governo acabou, opa, tem muito dinheiro circulando aí, cabe mais impostos, vamos roubar mais o dinheiro do povo via impostos escorchantes. Com relação ao Durigan, que foi inclusive funcionário da Meta, né? E aí, veja só, a gente começou a falar do Durigan. Ora, hein? Foi funcionário da Meta, e nós começamos a falar das sapequices do Durigan aqui no Metrópolis, e o nosso amigo perdeu o WhatsApp. Eu fiz essa não tinha feito essa ligação aí, hein? E ele não era funcionáriozinho, agente mequetrefe, não. Ele era coordenador lá, diretor. Ora. Abre o olho, Pavinato, abre o olho. É óbvio que o Durigan está atuando como agente de propaganda do Lula para o mercado financeiro. E na condição de ministro da Fazenda. Isso aí tá muito claro. Fez muito bem a equipe do Flávio Bolsonaro de ingressar com essa representação, e que venham muitas outras. Porque, como você bem colocou, Holiday, realmente, o pessoal não se vexa de usar a estrutura do funcionalismo em época de campanha, de maneira ilícita, vamos impulsionar, vamos ajudar o cara a ser eleito, que todo mundo continua aqui na teta, a gente continua expropriando a riqueza do nosso povo, e a gente continua aqui no bem bom. Esse é o pacto. Então fez muito bem a equipe do Flávio Bolsonaro. Vamos ver se o TSE vai agir com o mesmo rigor que age quando fazem qualquer representaçãozinha por violência política de gênero e todas essas baboseiras contra qualquer um dos nossos, digamos assim. Vamos ver se o TSE vai ter rigor agora, porque está muito bem configurado. É fato público, a própria imprensa é base dessa ação, portanto, é fato público notório com uma certa qualificação da própria imprensa. E vamos ver como vai ser, como que o TSE vai agir, né? Será que vai haver sanção? Será que vai haver multa? Será que o Durigan será instado a se manifestar nessa ação? Vamos ver o que vai acontecer. Pois é, vamos ver se o TSE vai agir, mas também, né, Eduardo, se for agir não adianta vir com multa de R$5.000, né? Porque aí vira piada. Porque também tem isso. O TSE, às vezes ele simplesmente não age, ele deixa a coisa rolar solta. Não, veja bem, não é assim e tal. Aí de repente, não. Puxa, vem encarcar, agora vai. Não, o TSE vai se posicionar firme. O TSE não tem lado. Aí vem com uma multa de R$5.000 pro Lula e R$5.000 pro Durigan, aí também não tem condição, né? Não, mas porque infelizmente, né, ou felizmente, vai depender da perspectiva, é estipulado por lei, né, e o teto é 25.000, então já fica até dentro do cálculo da campanha. Se você parar para pensar, compensa. Né? Eles já fazem a gente sabe como é que eles trabalham, eles já fazem esse cálculo prévio de eventualmente uma compensação, tudo bem, compensa pagar esta multa. Agora, o Durigan, o que restou para ele foi exatamente isso. Eu não lembrava, sinceramente, eu não lembrava o nome do nosso ministro da Fazenda. Aí ele, numa outra oportunidade para tentar sinalizar com o que chamados, né, eleitor indeciso, um eleitor de centro, ele falou que se reuniu com o Armínio e o Malan, na época, né, foi ministro do governo Fernando Henrique, e o Armínio Fraga também. Aí depois ele também criticou a pejotização, falando que isso traria, né, uma espécie de drible, que você acabaria prejudicando os contratos sobre a vigência da CLT, pelas leis trabalhistas. E aí ele ainda apresenta que
confrontar a pejotização seria a solução para o problema da Previdência. Olha o nível de elaboração deste raciocínio. Nós estamos falando do ministro da Fazenda. Então, aí ele depois defende, né? E aí ocorreria a forma de zerar o imposto sobre o produto interno, produto importado. E aí depois, que a gente sabe como é que vai se suceder. Passa a campanha eleitoral e a gente nem sabe como é que será a alíquota, por exemplo, do IVA, né, Imposto sobre o Valor Agregado, que aí entra a parte de serviços e justamente o produto final ao consumidor. Não revelaram a alíquota ainda, vai ficar entre novembro e dezembro, ou seja, após as eleições. Como será o impacto dessa reforma tributária? Todo esse pacote agora ele segue vendendo não propostas para esse governo, ele segue vendendo, não apresentando uma prestação de contas. Não, ele segue fazendo campanha para as eleições e, evidentemente, para garantir o governo em 2027 pela reeleição do governo, que a gente espera que não ocorra, Holly. Meus amigos, isso aqui não é brincadeira não, viu? Isso aqui é jogo brabo, é xadrez 4D, como dizem lá no antigo Twitter, ou agora X. Xadrez 4D tá brabo. Bom, mas vamos lá. Próxima pauta, porque é o seguinte: o entorno do presidente Lula ficou bastante incomodado com o nome escolhido pela Polícia Federal para uma das fases da operação contra Lulinha e a Roberta Luxinger. A fase que quebrou o sigilo dos dois para apurar o crime de lavagem de dinheiro foi denominada pela PF de Operação Eli, ou Operação L, não sei. Fica aí a questão. É tudo uma questão de ponto de vista. E pessoas próximas a Lula leram como uma referência indireta à frase "faz o L". Eu não achei. Tanto que eu li aqui pra vocês, ó. Operação Eli. Alguns leem Operação L. Não sei, eu acho que é uma questão de ponto de vista, entonação da palavra. Até por isso, o advogado Marco Aurélio de Carvalho, que fez a defesa de Lulinha, afirmou que vai cobrar explicações da Polícia Federal sobre o nome escolhido para a operação. Por falar nisso, os investigadores afirmam que Roberta Luxinger fazia significativas movimentações de dinheiro em espécie e que usou uma parte desses valores para pagar viagens de Lulinha, o que não é o amor, não é mesmo? O que não é o amor? Eu, por exemplo, já namorei o quê? 3 vezes na vida. Nunca paguei passagem pra ninguém, não paguei hotel, não paguei nada. Eu sou mão de vaca mesmo. É isso aí, não pago nada, tô nem aí. Tô na onda do Caio Castro lá. Sei que paga a conta, divide a conta aí. Mas, pelo visto, a Roberta Luxinger e o Lulinha não é assim, não. A PF destaca que, em junho do ano passado, o motorista de Roberta fez 2 coletas em espécie com um terceiro desconhecido, nos valores de 100 mil e 200 mil reais. Mas caramba, eu não sei nem como que isso cabe num negócio, não sei se foi uma maleta, uma caixa, não sei o que, nem sei o tamanho disso em notas. Desse total, 50 mil foram repassados a uma agência de viagens que havia emitido passagens para Lulinha e Roberta. Em agosto do mesmo ano, Roberta afirmou em um diálogo transcrito pela PF que não iria mais poder gastar com passagens, porque já estava gastando 100 mil por mês em uma casa usada por Lulinha. Mas rapaz, isso aqui tá melhor que casa de família. Em outras mensagens captadas pelos investigadores, dessa vez de 2024, Lulinha disse a Roberta que ambos estavam se arriscando ao viajarem para a Europa com custos aparentemente incompatíveis com o rendimento que ele alegava ter. Eu não sou tão bom em imitação quanto o Pavinato, mas eu tentarei. Lulinha falando: Roberta, a gente tá se arriscando, não precisa, é só esperar uns poucos meses e podemos fazer isso sem medo de nada. Parece uma bicha louca, né? Fecha aspas. Naquela altura, os dois tentavam colocar de pé um projeto milionário de compra de insumos à base de
canabidiol pelo governo federal. Tema de interesse direto do careca do INSS. Será que o careca também gostava de dar um tapa na pantera? Não sabemos. Fica a questão. Bom, mas, Eduardo, parece que nós temos aí mais um capítulo dessa novela. Toda hora tem notícias envolvendo o Lulinha e a Roberta Luxinger e me parece que fica muito difícil. O Lula já deu declarações dizendo, né, não, mas se o meu filho... aliás, ele disse que conversou com o filho, né? Eu falei no olho dele, olha, se tiver alguma coisa errada, você vai se ver comigo. Agora, recentemente, ele deu outra declaração, dizendo que tem que investigar mesmo, etc. Mas a verdade é que a batata tá assando, né? Sim. A coisa tá feia. Sim, olha, inclusive, deixa eu comentar aqui, fazer uma correção. O imposto é imposto de produto industrializado, não imposto de produto interno nem de importação. O que foi zerado pelo Duriga no meu comentário anterior. Mas voltando a essa pauta de agora, tá cada vez, não tem como você desvencilhar o Lulinha da operação da Roberta Luxinger. Era o Lulinha que dava lastro. Né? Já teve até um outro diálogo revelado pela imprensa em que ela estava com dificuldade de ter acesso ao ministério. Quando ficou sabendo que ela é o Fábio, igual ela declarou na conversa, aí as portas se abriram. Obviamente estou falando aqui no sentido de facilitação de negócio. Então os negócios... Mas o que foi esse entrevírgula? Portas se abriram. Vai, continua. Continuando, então, as coisas se facilitaram, vamos dizer, fluíram, as coisas começaram a dar certo na negociação, evidentemente ali, que está sendo apontado como no crime de tráfico de influência. Né? Então, esta é a situação. O tráfico de influência, para você entender, é quando alguém do privado vende uma facilidade por ter conhecimento a alguém do público que, obviamente, proporcionaria essa facilidade. Essa é a situação. E não tem como você desvencilhar o filho do atual presidente da República dessa situação. As investigações avançam dessa forma, vamos dizer, com caracterização objetiva e de forma irrefutável. Não tem como você tirar o Lulinha dessa situação. Tanto com Roberta Luxinger, né, teve aquela relação com o assessor o vice-representante do governo no Senado, e aí depois nós tivemos também a atuação da Roberta Luxinger envolvido com o careca do INSS, e além do Marcola, que era o chefe de gabinete da presidente da República. São esses personagens. Então não tem como. Agora, para concluir meu raciocínio, da operação policial, né, eu fui tentar ver, porque eu falei, não é possível que a Polícia Federal escolher esse nome, eu fui fazer o Faz o L, né? Não é possível. Eu vi que era um sacerdote, né, que até mencionado na Bíblia, e em que os filhos desse sacerdote roubavam os presentes que os fiéis levavam para ele. Então, por isso que foi escolhido o nome dessa operação. Que, de certa forma, tem a sua curiosidade, né, Holly? Pois é. Mas então, agora, eu também não sabia dessa origem. Então, acho que realmente a minha pronúncia é a mais correta. Ele, tá vendo? É o pessoal do Lula que vê tudo torto. É eles que leram L. É ele? Ué, ora, pois. O Wellington, diz uma coisa. Nós tentamos, né? Aliás, nós vimos o governo tentando se desvencilhar. Esses próprios discursos do Lula, tentando dizer, olha, é o Lulinha lá com o problema dele, com a Roberta e tal. Inicialmente, até quando começou a surgir o nome do Marcola, o Lula teria dito nos bastidores, né, essa foi a notícia, que quem nunca pediu dinheiro emprestado para alguém, para um amigo e tal. Na sua visão, claro, né, a resposta eu já sei, mas eu quero fazer essa pergunta. Existe, para a gente exercitar aqui a nossa capacidade de defesa, né, de raciocínio, existe alguma forma do Lula, na campanha eleitoral, se desvencilhar disso? Você consegue enxergar alguma saída para ele? É difícil, é uma posição muito complexa, porque a gente está falando de uma relação familiar, que já aproxima o indivíduo por si só, do presidente da República, e de uma relação envolvendo a estrutura do Estado, envolvendo servidores ali ao redor do Lula. Fora o vínculo do careca do INSS, que está implicado na CPMI do INSS. Então, fica difícil para o Lula se defender e evitar ruídos, evitar repercussão na sua campanha para a presidência da República. Mais um escândalo no currículo vasto do Lula.
Então, por exemplo, agora não tem como ele falar que não, eu não conheço, né? É o meu filho. Então não tem como ele dizer, não, é um amigo meu. Né? Vai dizer o que agora? Vai dizer que o Lula é filho do Bolsonaro. Agora, ele é filho do Bolsonaro. Né? Como foi trocaram na maternidade. Você entendeu? Fica difícil. Tem um vínculo aí, né, genético com o delito, né? Com pelo menos a aparência de delito, que para mim tá muito bem clara. Eu penso que essa retórica do Lula, não, tem que deixar investigar, se estão investigando é porque eu estou permitindo e coisas do tipo, é uma tentativa muito vã, né, de tentar afastar o problema. Eu penso que a melhor coisa para o Lula seria o filho dele ser preso, porque ou pelo menos ter uma ordem de prisão, pra dizer, lá, cachorro, safado e tal. O Lula teria que avacalhar com o próprio filho, se ele quisesse, né, se desvencilhar disso e mostrar para o público que, olha, não tem nada a ver com isso, infelizmente, né, fica difícil, porque o histórico do Lula também não ajuda, é o tal pai, tal filho. Então, por mais que a gente tente defender, olha, fica complicado, né, ele tá na gênese do Lulinha, né, a motivação delitiva, né, a predisposição delitiva, é quase lombrosiano, o negócio. Não sou um adepto de Lombroso, mas quando a gente olha esse tipo de coisa, fala, tem uma questão genética aí, é uma família delituosa. Agora, tem uma coisa muito interessante que eu acho nisso tudo, é que o discurso do Lula, ele sempre foi voltado para essa coisa do mais pobre. Porque o mais pobre tá desde 2002 falando que vai acabar com a fome. Não, o meu sonho é que ao final do meu governo só tenho prato para comer, mesma coisa, desde 2002 e tal. É assustador que o povo ainda caia nesse papo. Mas o que a gente vê no comportamento do entorno do Lula na verdade, um apreço muito grande pelo dinheiro, né? Por tudo aquilo de melhor que o capitalismo, que o dinheiro possa oferecer. E nem estou falando necessariamente de corrupção. Vejam vocês, a própria Janja, os custos, né, de viagens com a primeira-dama, as fotos dela em Paris, andando por lojas chiques, né, se exibindo e tal. Me parece também que esse desejo desenfreado pelo dinheiro é que faz com que eles percam até mesmo a percepção do quão absurdo são esses casos de corrupção, né, Eduardo? Sim, olha, é descolado da realidade, Exato, né? É descolado exatamente. da realidade. Então, ou você tem aquela culpa de ser rico, isso até é uma estratégia bem marxista, exatamente para trazer o pequeno burguês como um aliado, então você acaba, né, colocando na cabeça daquele que tem posses, que ele tem culpa nisso, então ele se sente culpado por ser herdeiro, ele tem culpa por prosperar, ao mesmo tempo que a gente tem esta forma de, né, vamos dizer, do amor ao luxo. Ela trocou os móveis do palácio, 500 mil reais, deu resultado nisso. Não conheço ninguém, obviamente, a não sei que seja da classe AA, né, que gaste 500 mil reais na troca dos imóveis da casa, e nós, obviamente, nós estamos falando de um palácio. Então ela, numa outra oportunidade, também comentou que ela conquistou. Eu não sei o que ela quis dizer com isso. Tá? Eu não sei, ela não empreendeu, ela não fez concurso público, eu não sei, sinceramente, o que ela quis dizer com isso, com as críticas que ela estava sofrendo, e ela falou que ela conquistou o posto que ela está. Sinceramente, eu não sei o que ela quis dizer com isso. Então a gente vê claramente que a maior parte da vida do atual presidente da República, ele está com 80 anos, né, aproximadamente 80 anos mesmo, a maior parte da vida dele, se você colocar no papel, ele foi rico. Ele não pode falar que ele é pobre. A vida dele, do senhor, do atual presidente da República, foi como rico. Vamos considerar que ele tenha sido pobre, gostar daquela cachaça barata, até os 25, 30 anos de idade. Depois ele não pode ser considerado como pobre. Nem no período da década de 80, nem no período dos anos 90. E aí eu nem vou dizer depois da presidente da República. Então ele sabe muito bem, né? Tanto que foi penhorado, foi bloqueado as contas dele na Lava Jato, aproximadamente 9, 10 milhões de reais. Que o advogado dele, o ministro Zanin, na época era advogado, fez o peticionamento para desbloqueio deste valor. Então uma pessoa pobre tem 9 milhões de reais, você tem 9 milhões de reais na sua conta. Essa é a situação. Então está muito claro para mim a desconexão da realidade, eu concordo com você, Holliday. São pessoas que vivem do luxo, como a gente já viu também, Che Guevara com Rolex, né, na convenção da ONU, da mesma forma Fidel Castro, ele usando Cartier, ele e o Lula,
usando Cartier e chapéu Panamá e ternos bem cortados com colarinho, gravatas de alto padrão. Você consegue ver pela vestimenta dele que ele, se bobear, ele é um dos presidentes que mais gastou com alfaiate. Não estou brincando, justamente pelos cortes do terno que ele usa. Seria o mais elitista, no seu sentido de vestimenta, de todos os presidentes que nós tivemos até aqui, Roy. Enquanto muitos tentam resumir a política em poucos segundos, em poucos caracteres, aqui a minha proposta é outra: analisar os fatos com profundidade e responsabilidade. Todos os dias, às 7h30 da noite, 19h30, eu entro ao vivo lá no YouTube, no canal do Metrópolis, comentando as principais notícias do país e do mundo com análise crítica e muita informação. Quer assistir a live completa? Então acompanhe o Pavinato 7h30, ao vivo, 7h30, no YouTube do Metrópolis.